Oi, pessoal! Hoje eu quero falar sobre a integração do meu eixo interior, da integração do masculino enraizador e do descanso do feminino. Se você é novo por aqui, bem-vindo a Vinyasa Yoga com a Grace. Por aqui nós praticamos yoga dentro e fora do tapete, não só como prática de movimento corporal, mas também como instrumento de reflexão, transformação e expansão da consciência. Bem, o que eu quero dizer com integrar o masculino enraizador e o eixo interno? Esse vídeo é uma continuação do Diário de Autoencontro, da playlist de Diário de Autoencontro, no qual, no primeiro vídeo, eu falava sobre o encontro com o eixo e como o yoga ele se liga ao encontro com o eixo interior. Nós vivemos numa sociedade que romantiza muito a questão dos relacionamentos e é aqui que eu quero ancorar, que eu quero iniciar essa conversa. É até mais fácil para eu lembrar também os conteúdos que eu preciso lembrar. Enfim, nós vivemos numa sociedade que romantiza muito os relacionamentos. Eu mesma vivi isso durante anos da minha vida, de projetar a energia minha, o que no yoga nós chamamos de energia vital de vida. Em outras abordagens tem outros nomes, mas projetar a minha energia vital de vida, os conteúdos da minha psique, o meu potencial criativo, projetar isso, idealizar isso no outro, no interesse afetivo. E hoje, refletindo aqui nesse diário de autoencontro, eu vejo o como isso causa tanto sofrimento, desnecessário, mas necessário para que isso possa vir à consciência e nós possamos fazer uma travessia para um lugar de mais observação, de mais reflexão e de mais consciência, de recolher essas projeções, essas fantasias e ancorar a nossa experiência na realidade como ela é. Isso não é um processo fácil, assim como eu mencionei no vídeo anterior de autoencontro. É um processo longo, é um processo vivido dia após dia, no qual o yoga ele tem um instrumento fundamental de nos trazer, nos ancorar na realidade e trazer a atenção para dentro, para autoobservação, em vez de projetar as nossas expectativas, fantasias, as nossas idealizações na outra pessoa. Pois bem, como eu disse, eu vivi isso por muitos anos, em um relacionamento específico, e quando esse relacionamento ele chegou ao fim, de comum acordo, iniciado da minha parte, o término, foi como um respirar, foi como se eu tivesse deixado para trás bagagens, tijolos pesados, foi como eu tivesse despertado pela primeira vez, como se eu tivesse me visto pela primeira vez. Mas aquele acontecimento foi só o início dessa jornada. Depois desse relacionamento, e aqui eu estou me atendo a relacionamento afetivo, mas isso pode ser com várias relações na nossa vida, várias dinâmicas de relação na nossa vida. Depois desse relacionamento longo de 7 anos, eu me relacionei com outras pessoas, não por tanto tempo, mas eu comecei a perceber que eu continuava a projetar aqueles resquícios de conteúdos que ainda estavam sendo trabalhados dentro de mim em outros parceiros afetivos. A diferença foi que cada vez que eu projetava as minhas fantasias, as minhas idealizações, as minhas expectativas, eu ficava mais e mais consciente do que estava acontecendo. E eu atribuo essa consciência à minha prática de yoga, que eu já falei aqui sobre esse conceito, sobre sadhana, uma prática vivida, não só uma prática de movimento corporal, uma prática de posturas, mas integrar o yoga como um todo, como uma filosofia, como uma observação da realidade, uma observação de si próprio.
através de todos os pilares da prática, das posturas ao processo de meditação. E eu continuei a projetar esses conteúdos em outros parceiros afetivos e interesses afetivos, até que hoje é dia 13 de janeiro, se eu não estou enganada, faltam alguns dias para o meu aniversário de 39 anos, e eu vejo que chega um momento que você se torna tão consciente desse processo, se você está fazendo trabalho interno, e eu sei que quando a gente fala de trabalho interno pode causar dúvidas em algumas pessoas, e eu acho que não tem certo e não tem errado para trabalho interno. Eu não gosto de pôr rótulos em experiências de expansão da consciência e de transformação interior. Cada um sabe aonde está na sua jornada, se está a observar a sua jornada, mas chega um momento nesse processo de encontro consigo, de autoconhecimento, essa é a palavra mais usada atualmente. Chega um momento nesse processo de refinamento que você está tão desperto, você está tão consciente de si, você está tão observante, que você percebe que existe um eixo, né? E você não consegue mais viver sem integridade, viver distante desse eixo. Esse eixo simplesmente não permite. Que eu sinto que é esse o momento que eu tô agora. Já dividi aqui também que esse canal do YouTube é uma expressão desse momento de coerência, de integridade, de ouvir esse eixo e viver a vida dia após dia a partir dessa coerência, desse eixo interior. Então, quando eu encontrei esse eixo, quando eu encontrei esse direcionamento, essa sustentação do processo de transformação interior, que eu vou chamar de masculino enraizado, é uma sustentação forte, uma presença no corpo, ancorar a vida na realidade como ela é, em vez de ficar fantasiando. A mulher que eu sou, a mulher que eu tô me tornando, pôde finalmente descansar. Isso é tão importante nos dias de hoje, porque nós ouvimos tantas histórias, nós observamos as pessoas e as pessoas elas querem salvar umas às outras dentro da dinâmica de relacionamento. Ter esse papel de salvadora, não, ele vai mudar ou ela vai mudar porque ela tá comigo. Só que isso não cabe a nós. Cada um é responsável pelo seu próprio processo de transformação e de se tornar um indivíduo inteiro. Claro que isso não nos isola. Teve um tempo da minha vida que eu vivi bem isolada, agora eu tô saindo um pouco do isolamento, tô começando o movimento de sair do isolamento, porque o meu eixo tá me pedindo isso, mas eu acredito que dá pra evitar muito sofrimento desnecessário se a gente recolher esse papel de que eu preciso salvar o outro, eu preciso ser o Marte, eu preciso ser a salvadora, e sim aceitar as pessoas como elas são, cheias de defeitos, cheias de falhas, assim como nós, e ancorar a vida na realidade, caminhar juntos a partir dessa realidade, dessa coerência. Então eu vi que o meu feminino ele pôde descansar porque eu deixei de lado esses papéis de Marte, de salvadora, de querer resgatar, de querer salvar o outro, e não resolvi, né, porque não foi assim um resolvi, foi acontecendo à medida que eu fui me trabalhando, mas focar no meu processo. Isso se refletiu em todas as áreas da minha vida de forma muito positiva, principalmente no que concerne ao meu trabalho e a minha autonomia de realmente viver e fazer escolhas mais alinhadas com o eixo. E aí você pode estar se perguntando, se você já chegou aqui a 10 minutos desse vídeo, você deve estar se perguntando, mas nossa, mas o que yoga tem a ver com isso tudo? Tem tudo a ver. Já expliquei aqui que o yoga eu considero e
filosoficamente, o yoga é um processo de evolução psicoespiritual, de integrar as nossas partes fragmentadas, de nos tornarmos mais inteiros. Então, as posturas, a respiração, a prática de meditação, todos esses pilares da prática é uma forma de trazer o ser humano à consciência, à inteireza, a fazer a travessia das fases da vida de forma mais inteira, resiliente, presente no corpo, ancorado no corpo. Então, é assim que o yoga ele pode te ajudar, se você se identifica com o conteúdo desse vídeo, de integrar o teu eixo, de te enraizar no corpo, de te enraizar na realidade vivida. As respirações, as posturas são só instrumentos, são só a porta de entrada para um processo evolutivo muito maior, muito maior. E eu acho que o prêmio disso tudo não é uma espiritualidade idealizada, não é viver num mundo de fantasia, mas eu acho que o maior prêmio é a paz mental e a serenidade de você viver ancorado na realidade como ela é, parar de projetar fantasias nas pessoas, no coletivo, e viver ancorado na realidade, né? Porque quando a gente se vê, quando a gente se transforma, tudo começa, o externo ele começa a refletir de volta, e quem sabe isso não possa ser uma mudança, mesmo que devagar e gradual, a nível coletivo também, quando a gente se transforma. Bem, eu sei que pode parecer muita informação, um pouco complexo. Eu tentei ser o mais clara possível. Isso é uma coisa que está dentro do meu processo de transformação, de experiência vivida de yoga, e no processo que a psicanálise chama de individuação também. Eu vou deixar linkado, vou deixar nos links o texto que eu escrevi sobre o que eu falo aqui nesse vídeo, se você se interessar por ler o texto na íntegra. Muito obrigada por ouvir, até a próxima prática no tapete ou fora dele. Tchau!